amores, tudo bom com vocês? Antes de tudo, eu quero pedir imensas desculpas pelo mês de julho, que eu disse que ia tentar postar vídeos todo dia e na verdade foi um fracasso, eu consegui postar quase nada, mais do que nos outros meses realmente, mas eu não consegui postar todo dia. Teve inclusive nos últimos dias, assim, última semana de julho, eu tava me preparando pra postar 2 ou 3 vídeos por dia e eu fiquei sem internet, então, enfim, mil desculpas. A próxima vez que eu resolver fazer um vídeo assim, um mês especial, eu prometo que eu já vou ter programado pelo menos metade do mês antes de avisar pra vocês, porque aí não vai ter problema nem nada. Então não foi do jeito que eu queria divulgar muito o canal, eu queria que muitas coisas acontecessem. E eu tinha projetos também pra esse mês, alguns eu consegui, outros ainda estão em andamento, não posso nem falar pra vocês ainda. Então me perdoem logo de cara, assim, mas eu consegui ler um pouco, principalmente nesses dias que eu fiquei sem internet, porque eu não tinha como fazer nada no blog, nem no canal, então a minha distração foi ver séries na televisão e ler livros. Então eu consegui ler razoavelmente bem nas férias. Aqui estão os livros que eu li. Foram 2, 4, 6, 7. Enfim, vou falar um pouco desses livros com vocês. E assim que eu tiver a resenha deles no blog, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá também. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o Cidade de Papel, que eu já tinha lido, só que tinha mais de um ano, então assim, muito tempo, e eu queria ver o filme, então eu resolvi reler, porque tinha muita coisa que eu não lembrava, e a minha opinião sobre o livro provavelmente seria diferente, né, quando a gente lê uma coisa, e depois de um tempo a gente relê, a gente pensa de forma diferente, nosso senso crítico tá normalmente bem maior, então eu sabia que eu ia achar coisas diferentes desse livro. E assim, fala da vida de um menino que ele tem os amigos dele da escola e tal, tem uma garota que ele sempre gostou, mesmo que eles nunca tivessem uma proximidade muito grande. E aí teve um dia que ela resolveu entrar no quarto dele pela janela e chamou pra fazer uma aventura de noite. E aí eles invadem o SeaWorld, eles jogam, eles fazem várias coisas com várias pessoas que estão na lista negra dela, digamos assim. E é um livro divertido. Depois dessa noite ela some. Eu acho que isso tá na sinopse, então não é spoiler não. Depois dessa noite ela some e ele tem que procurar por ela. E enfim, o nome tem muito a ver com a história, a capa também. O John Green escreve bem, assim, a forma que ele escreve faz com que eu me interaja bastante com o livro. E, enfim, não é o melhor livro do mundo, nem nada, mas ele é muito legal, um livro divertido. E muitas pessoas ficaram decepcionadas com o final, mas eu adoro esse final, não sei porquê. Eu acho que é um dos melhores finais dos livros do John Green, que eu só li, só tem um que eu não li ainda. Então, eu gostei muito desse livro, e gostei até mais do que quando eu li pela primeira vez. Então, depois eu faço resenha pra vocês no blog. Na verdade, acho que quando esse vídeo for lá, a resenha já vai estar também. E aí eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. Mas é um livro que eu gostei bastante de ter relido. Eu li também O Oceano no Fim do Caminho, que é uma história... Eu acho que já falei dele em algum vídeo aqui no canal, não tenho certeza. Mas é uma história meio bizarra. É uma fábula e o narrador, na verdade, lembra de uma história da infância dele e começa a contar sobre ela. Não sei explicar direito, não sei mesmo. E... ai, gente, eu não sei explicar, juro. Mas é uma história muito legal, uma história muito interessante. Eu gostei, mas algumas partes eu achei que ficou meio sem explicação, como se o autor só estivesse jogando ali as ideias dele, sabe? Querendo que a gente aceitasse aquilo. Não sei explicar, mas é isso. Eu acho que algumas partes poderiam ser elaboradas de uma forma melhor e de uma forma mais clara pra ficar mais evidente o que ele queria passar, sabe? Mas eu gostei. Eu li também Não Sou Esse Tipo de Garota, da Siobhan Vivian, não sei. Eu tenho esse livro há muito tempo, coisa de 2 anos mais ou menos. Eu lembro que eu comprei porque tava numa promoção da Saraiva. Tinham vários livros por R$10. Comprei vários livros que eu achei que seriam interessantes, mas
eu nem sabia direito, assim, do que se tratava e nunca tive uma vontade muito grande de ler, porque a minha lista de leitura sempre é muito grande, sempre tem livro pra comprar, sempre tem livro que eu ganho e que eu tô lendo, então é muito difícil escolher qual, sabe? Então ele sempre ficou pra trás, pra trás, pra trás, e aí nessas férias eu falei, não, por que eu não vou ler, né? Por que eu tenho o livro há tanto tempo e ainda não li, vou dar uma chance pra ele. E assim, a história fala de uma menina que ela é super dedicada, que ela pensa na faculdade, que ela pensa no futuro dela, na imagem, na reputação dela na escola. Só que tudo que ela faz é mais pelos outros. Ela quer entrar na faculdade, lógico, isso é uma coisa muito boa, mas ela sempre faz as coisas, não o que ela quer fazer, mas o que as pessoas querem que ela faça. E isso é uma coisa que me irrita bastante, sabe? Por exemplo, ela começa a gostar de uma pessoa, sendo que esse menino não é o mais inteligente da escola, ele é jogador, então tem um certo preconceito, assim, em relação aos estereótipos. Se você é um menino inteligente, se você quer entrar na faculdade, você não pode se envolver com um galã que joga futebol, que não tem notas tão altas quanto as suas, e isso tudo. Então, nesse livro, durante o livro inteiro, praticamente, eu fiquei bem irritada com algumas atitudes dela, com alguns pensamentos dela e a forma como ela agia com as outras meninas, porque elas faziam o que elas queriam. E por mais que elas fossem bem impulsivas, assim, antes delas fazerem tudo o que elas queriam, elas não pensavam nas consequências daquilo. Então era muito extremo, assim. Uma personagem era extremo de ser certinha e a outra personagem só fazia o que ela queria e dane-se a faculdade, dane-se o futuro. Então eu fiquei bem irritada assim, com isso, mas quando chegou no final eu entendi o que a autora quis passar, a mensagem que ela quis passar, que era exatamente essa, de você fazer o que você quer, mas não deixar de pensar no seu futuro, não deixar de pensar na sua vida, mas ao mesmo tempo parar de pensar só na sua reputação, só no que as pessoas vão achar de você se você ficar com tal pessoa, ou se você beijar tal menino, ou se você tirar uma nota mais baixa do que o normal. E então eu gostei muito do livro, porque eu sempre fui tipo de menino mais certinho assim, só que, sabe, tem coisa que a gente quer fazer e que nem todo mundo vai concordar. Mas se não for uma coisa prejudicial pra gente, por que não, né? Então, eu gostei do livro, não é uma história que, nossa, vai mexer com você, vai transformar a sua vida, não é. Mas é uma história interessante pra ler, pra passar o tempo. E eu resolvi pegar esse livro porque eu tava lendo mais livros mais pesados, assim, mais difíceis, sabe, de ler, uma leitura mais difícil. E esse justamente depois de terminar O Jogo do Anjo, que é um livro que tem uma leitura bem pesada, tem muitas palavras difíceis, ele tem um pouco de terror, um pouco de suspense. É uma história que chega uma hora que fica um pouco confusa até você entender o que o autor tá falando. E isso tudo, ele transforma a sua mente e os seus sentimentos num turbilhão, assim. Chega uma hora que você não sabe mais o que você acha da história, você não sabe mais o que você tá sentindo, você não sabe mais o que você tá pensando, o que vai acontecer, o que você achava que ia acontecer. E eu gosto de sentir isso porque eu vejo que quando o autor faz isso, e eu já conheço o Zafón, ele é o meu escritor preferido, inclusive, é porque ele entende o que ele tá falando. Ele sabe do que ele tá fazendo. E essa confiança, essa segurança que ele passa pelos livros dele é o que mais me encanta. Ele escreve bem, as histórias são muito bem construídas, os finais são de você arrancar os cabelos, assim, ficar enlouquecida. E eu acho que não tem nenhum autor melhor do que ele, de todos que eu conheço, de todos os livros que eu li, os dele sempre são os que mais mexem comigo, em todos os sentidos, e que mais me deixam pensando antes de dormir, os que mais me dão medo, os que mais me dão vontade de abraçar o livro assim e ficar com eles pra sempre, sabe? Então é o meu autor preferido. Esse livro aqui fala de um escritor que ele sempre escreveu muito bem, um ótimo escritor, mas ele nunca teve grandes oportunidades porque ele era pobre. E aí acontece que uma pessoa que salvou a vida dele, assim, foi o cara que cuidou dele, que foi o cara que inseriu ele nesse mundo da literatura, que o pai não aprovava, o pai achava que ele só tinha que trabalhar e nada de leitura, nada de educação, assim, porque isso não dava futuro.
para as pessoas mais pobres sem oportunidade, né? Então, esse cara dá as oportunidades para ele, fala para ele ler mais, sempre oferecendo livro, mostrando para eles empregos. Ele era um cara bem influente, rico, então fala um pouco. Eu vi uma crítica, assim, sabe, um ponto de que às vezes a pessoa nem tem tanto talento ou tanta dedicação que você, mas mesmo assim ela consegue ser melhor, entre aspas, do que você porque ela é mais rica ou porque ela é mais influente. Eu percebi, assim, uma crítica nesse ponto. E depois disso ele começa a ter várias oportunidades de livros, de trabalhar em jornal, sendo que ele nunca teve muito dinheiro, assim, dinheiro suficiente para ter uma vida confortável. Não tinha. E com o passar do tempo, oportunidades começaram a aparecer, pessoas começaram a procurar o trabalho dele, a reconhecer mesmo o trabalho dele, a importância dele, como ele era talentoso. E ele começa a trabalhar mais, a ganhar mais e tudo que envolve isso. A história se passa na Barcelona, nos anos 30, nos anos 20, e a escrita é tudo muito bem colocado, a história toda é muito bem pensada, sabe? Tudo se encaixa, no final, né, tudo se encaixa. Durante o livro você fica meio assim, meu Deus, eu não tô entendendo, não consigo, não sei o que, é muito difícil. E aí você começa a pensar várias coisas, no final você fica, caraca, incrível, por que eu não pensei nisso antes? Peraí, esqueci o que eu tava falando. Ele compra uma casa, na verdade ele aluga uma casa por 10 anos, eu acho. Uma casa que todo mundo falava que era mal assombrada e ninguém dava nada pela casa e tal. E o sonho dele sempre foi morar naquele lugar, porque toda vez que ele passava na frente ele achava a casa linda e super bem construída e tal. E resolveu morar lá. Alugou a casa. E aí, um tempo depois, o editor francês, não, o editor estrangeiro, entra em contato com ele e fala que o trabalho dele é muito bom e que quer muito que ele escreva um livro. Depois de um tempo ele descobre a história desse livro, eu acho que é spoiler falar um pouco sobre isso, mas ele oferece 100 mil para ele escrever esse livro, sendo que a proposta já está montada, ele só tem que escrever e pesquisar sobre o assunto, né, para saber do que ele está falando. Então ele acaba aceitando, mas aí depois várias coisas estranhas começaram a acontecer e coisas que envolvem essa casa, envolvem o trabalho dele, envolvem esse cara. A escrita do Zafón traz um terror, assim, que não é aquela coisa de sangue, de carnificina, apesar de ter bastante morte nesse livro, assim. Tem mais a ver com aquele frio na barriga que você sente nos melhores filmes de terror, que não tem nada horroroso, assim. É só um medo que você sente pelo suspense todo que tá se criando na história. É exatamente isso que acontece. E o Zafón é meu escritor preferido, então eu não esperava me decepcionar com esse livro. E não me decepcionei, nunca me decepcionei com nenhum livro dele. Mas eu ainda tenho vários para ler, então eu vou fazer resenha em breve, bem em breve mesmo. A resenha está praticamente pronta. E vocês vão entender melhor, porque eu gosto tanto dele. Aí, como eu já estava falando antes, depois de ler O Jogo do Anjo, eu li esse livro aqui, que é uma leitura bem leve. Eu gosto de intercalar, assim, pra não ter uma época de não conseguir ler nada. Outro livro que eu li foi Neve na Primavera, que eu já falei dele, esse aqui eu tenho certeza que eu já falei. É um livro Ih, tem coisa aqui dentro. É um livro maravilhoso, a história me encantou muito. Também tem suspense, tem um pouco de drama, fala de amor, fala de perdão, de amizade, de você procurar saber a verdade, de você não seguir só aquilo que o jornal tá falando, aquilo que as pessoas dizem que aconteceu, e procurar descobrir a verdade por si mesma. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. A história é incrível, ela escreve bem. Eu não tinha lido nada dela, da Sara Jo, não sei. Ela é mesmo escritora de As Violetas de Março, que é um livro muito conhecido, mas eu não tinha lido, nem tenho. Então, eu gostei muito desse livro e eu recomendo muito pra vocês também. E logo depois eu li Jogos Vorazes. Eu já mostrei pra vocês que ano passado, na Black Friday, eu consegui comprar o box de Jogos Vorazes por R$50, sendo que, porque antes eu não tinha. E até hoje eu ainda não sei o final da história, tá? Eu só tinha lido mesmo Jogos Vorazes e
em Chamas, mas eu decidi reler pra ler A Esperança, que é o final, né, que eu não tinha lido. Eu tenho medo de ler A Esperança, porque eu não sei qual é o final, assim, então, sei lá. Mas esse ano vai ser lançado o último filme e eu vi o trailer. Eu fiquei bem assim, eu gostei muito do trailer, mas eu sei que vai fazer mais sentido pra mim quando eu decidir realmente ler o livro. E eu quero ir na estreia e tudo mais, então eu decidi reler Jogos Vorazes e Chamas pra ler A Esperança e depois fazer uma maratona de todos os filmes no dia que eu for ao cinema pra assistir, né? A parte 2 de A Esperança. Então eu reli Jogos Vorazes e a mesma coisa, eu gostei muito da história. Esse aqui eu acho que é o melhor livro, um dos melhores livros da trilogia. E depois eu li Chamas e a mesma coisa, gente. Pelo menos até metade do livro, apesar de todo mundo falar que esse livro é maravilhoso, de muita gente gostar, muita gente que eu conheço, inclusive. Eu fiquei bem chateada, eu fico bem chateada com a atitude da Katniss até mais ou menos o meio do livro, pelo menos um terço do livro, porque ela fica, ai, eu não sei o que tá acontecendo, ai, mas eu não queria causar rebelião. Ai, mas eu não quero que pessoas morram. Ai, Pita ou Gale. Não sei o que. E, ai, gente, que coisa mais chata. Ela tem que se decidir logo. E é uma coisa até de lógica, sabe? Ninguém quer viver no mundo opressor, que você é ditado por tudo, que as pessoas morrem de fome por falta de ajuda da capital e que as pessoas são mortas todos os anos pra divertir a capital, sabe? Isso é ridículo. Ela fica assim, ai, ex-amor. Eu fico, meu Deus do céu, que chata. Mas enfim, depois tudo melhora, ela começa a entender o que tá acontecendo e a parar de ser chata. Então ela começa a gostar mais da história. E é isso. Eu não li esse livro todo nas férias, eu li mais ou menos assim, mais ou menos isso. E isso aqui eu terminei no começo dessa semana. Então é isso, esses aqui foram os meus livros lidos nas férias. Eu pretendo manter o ritmo, na verdade, por enquanto eu tô conseguindo manter o ritmo de 100 páginas por dia, assim, 80, 100 páginas por dia. Tô conseguindo e isso tá me deixando muito feliz. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique no gostei, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você leu, qual livro você quer que eu fale primeiro lá no blog. Siga o blog Pequena Biblioteca, que é meu blog literário, e o Ellen Dominique, que é meu blog de moda e de maquiagem, né, e beleza no geral. E se inscreva aqui embaixo no canal pra você ficar ligadinho nos próximos vídeos, e tem muitos vídeos vindo por aí, tá bom? Então é isso, beijinhos! E tchau!